Mãe, preciso que você cuide da ceia de Natal este ano. Seremos 15 pessoas da família do Luiz e você sabe como você cozinha. A voz de Clara soava casual ao telefone, como se estivesse pedindo para comprar leite no supermercado. Hortência Alcântara sentiu que o mundo parou por um momento enquanto processava as palavras de sua filha. 72 anos de vida, 45 de casamento, 30 anos viúva e agora isso. 15 pessoas, Clara. E por que eu tenho que cuidar de tudo? Perguntou Hortência, apertando o fone até os nós dos dedos ficarem brancos. Do outro lado da linha, ouviu Clara suspirar com impaciência, como se fosse uma criança birrenta. Ah, mãe, por que você tem tempo livre? Nós trabalhamos o dia todo. Além disso, a casa do Luiz é muito pequena para receber toda a família dele. A sua é perfeita, tem aquela sala de jantar grande e a cozinha espaçosa. E sejamos honestas, ninguém cozinha o peru como você. Hortência fechou os olhos e se encostou na parede de sua cozinha. A mesma cozinha onde preparou milhares de refeições para Clara quando era pequena, onde esperou acordada quando ela chegava tarde das festas da adolescência, onde chorou em silêncio depois do funeral de seu marido. Era como se sua filha tivesse esquecido completamente quem era a mãe e quem era a filha. Clara, amor, eu não sou uma empregada doméstica, sou sua mãe. Por favor, mãe, não seja dramática, é só um jantar de família. Você pode comprar tudo, e eu te dou o dinheiro depois. Luiz já falou com a mãe dele, Mônica, e ela vai trazer as sobremesas. Você só tem que cuidar do prato principal, dos acompanhamentos, dos petiscos, limpar a casa antes e depois. Sabe, as coisas normais. As coisas normais. Hortência sentiu uma risada amarga subindo pela garganta. Quando havia se tornado normal ela ser a empregada da própria família, quando havia aceitado ser tratada como se seu tempo, sua energia, sua dignidade não valessem nada. E mãe, outra coisa, a família do Luiz é um pouco exigente com a comida, nada de temperos muito fortes. A tia Carmen não pode comer glúten, o primo Matias é vegetariano e a avó do Luiz só come carne muito bem passada. Ah, e precisamos de vinho tinto. Mas não muito caro, porque no final é muito dinheiro. Hortência permaneceu em silêncio, sentindo como cada palavra de Clara era como um tapa. Não era só o jantar de Natal, era uma vida inteira de pequenas humilhações que se acumularam como gotas de chuva até se tornarem uma tempestade. Era o só. São 15 pessoas, dito com tanta naturalidade, como se preparar comida para 15 desconhecidos exigentes fosse tão simples quanto ferver água para chá. E você, o que vai fazer, Clara? Enquanto eu estou cozinhando para toda a família do seu marido? Ah, mãe, eu vou estar lá ajudando, é claro. Eu vou... Não sei. Vou arrumar a mesa e servir as bebidas. Luiz vai estar ocupado atendendo a família dele. Você sabe como são essas reuniões familiares. Hortência sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Não era seu coração, era algo mais profundo. Era sua paciência, sua infinita capacidade de dizer sim, sua necessidade de ser a mãe perfeita que nunca causava problemas. Durante 72 anos, ela foi a mulher que resolvia tudo, que se adaptava a tudo, que sorria mesmo que o mundo estivesse desabando sobre ela. Clara, tenho uma pergunta para você. Quando foi a última vez que Luiz e a família dele me convidaram para algo? Quando foi a última vez que me trataram como a avó dos futuros filhos deles e não como a empregada doméstica gratuita? Mãe, não comece com isso. Eles te apreciam muito, só que... Bom, você sabe como o Luiz é com as coisas dele. Ele é tímido. Tímido. Luiz... que nunca teve problemas para pedir dinheiro emprestado quando precisava consertar o carro dele. Luiz, que nunca foi tímido para deixar Hortência pagar o jantar quando saíam os 4 juntos. Luiz, que nunca foi tímido para usar a casa dela como hotel gratuito quando os pais dele vinham visitá-lo de outra cidade. Está bem, Clara, já entendi perfeitamente. A voz de Hortência havia mudado. Não soava mais como a mãe compreensiva e disponível de sempre. Soava fria, calculada, diferente. Clara pareceu notar porque seu tom ficou mais doce, mais manipulador. Isso significa que sim, mãe.
Você vai cuidar de tudo? Eu prometo que vai ser um Natal lindo e todos vão lembrar como você é uma cozinheira incrível. Hortência olhou pela janela da cozinha para o jardim que cuidou por décadas, as roseiras que plantou quando Clara era criança, o balanço enferrujado onde embalou a neta que agora morava em outra cidade e quase nunca ligava. Todo o seu mundo havia se tornado pequeno, reduzido a ser útil para os outros. Clara, meu amor, tenho notícias para você. Seu marido e os parentes dele vêm para o Natal? Perfeito! Então eu vou viajar e você cuida de todos, porque eu não sou babá e muito menos empregada. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Hortência quase podia ouvir os pensamentos de pânico de sua filha. Imaginava o rosto pálido dela, os olhos arregalados de horror diante da possibilidade de ter que organizar ela mesma um jantar para 15 pessoas exigentes. O quê? Mãe, você não pode estar falando sério. Uma viagem para onde? Com quem? Mãe, isso é ridículo. Já está tudo planejado. Está tudo planejado por você, Clara, sem me perguntar se eu queria fazer parte desses planos. Hortência desligou o telefone com as mãos trêmulas e ficou olhando para o aparelho como se fosse um objeto estranho. Pela primeira vez em décadas, havia dito não. Pela primeira vez em sua vida, havia imposto limites, e a sensação era tão aterrorizante quanto libertadora. Ela caminhou lentamente para a sala de estar, onde as fotografias de uma vida inteira a observavam das prateleiras. Lá estava Clara, aos 5 anos, com seu vestido rosa de bolinhas, sorrindo sem dentes no jardim da casa. Lá estava seu falecido marido, Roberto, bonito e jovem, em seu uniforme militar, antes que a vida os atingisse com contas, doenças e decepções. Lá estavam as fotos dos primeiros natais de Clara, quando Hortência acreditava que ser mãe era a única coisa que precisava para ser feliz. Quando tudo isso havia começado? Quando ela havia deixado de ser Hortência, a mulher com sonhos e desejos próprios, para se tornar simplesmente a mãe de Clara? Lembrou-se do dia em que Roberto morreu, há 30 anos. Clara tinha apenas 15 anos, e Hortência prometeu a si mesma que seria pai e mãe ao mesmo tempo, que sua filha nunca sentiria falta de nada, e ela cumpriu essa promessa. Trabalhou em turnos duplos na fábrica de tecidos até suas mãos ficarem ásperas e seus ombros curvados. Vendeu as joias de seu casamento para pagar a faculdade de Clara. Renunciou à possibilidade de se apaixonar novamente porque Clara precisava de estabilidade. Engoliu sua solidão por 30 anos, porque sua filha era o mais importante. Quando Clara se casou com Luiz há 5 anos, Hortência pensou que finalmente poderia viver um pouco para si, que sua filha, já adulta e estabelecida, não precisaria tanto dela. Que ingênua ela havia sido. O primeiro favor veio 2 meses depois do casamento. Mãe, você pode nos emprestar R$2.000 para a entrada do carro do Luiz? Devolvemos no próximo mês. O próximo mês nunca chegou, mas mais favores sim. Mãe, você pode cuidar da casa enquanto estamos em nossa lua de mel tardia em Cancún? Mãe, você pode receber os pais do Luiz quando eles vierem nos visitar? Nossa casa é muito pequena. E Hortência sempre dizia sim, sempre sorria, sempre estava disponível. Ela caminhou até o quarto e abriu a gaveta do criado mudo, onde guardava seus documentos importantes. Lá estava o caderninho, onde anotava todas as despesas familiares. Por anos, ela manteve um registro meticuloso, não por desconfiança, mas por hábito de mulher trabalhadora que sabe o valor de cada centavo. Os números a atingiram como um soco no estômago. Nos últimos 5 anos, ela havia gastado mais de R$15.000 com Clara e Luiz. 15 mil que saíram de sua aposentadoria, de suas economias de uma vida inteira, do dinheiro que guardou para seus próprios gastos médicos quando fosse mais velha. Jantar de aniversário do Luiz, R$10. Reparo do carro de Clara, R$800. Compras de Natal para toda a família, R$950. Passagens para Clara e Luiz visitarem os sogros, R$600. Aluguel de Clara quando Luiz perdeu o emprego, R$1.200 por 3 meses. E nunca, nem uma única vez, perguntaram como ela estava, se precisava de algo, se tinha dinheiro suficiente para seus medicamentos ou para consertar o vazamento no telhado que ignorava há 2 anos, porque preferia dar prioridade às emergências de Clara. Ela sentou na beira da cama e, pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar.
Não chorou por tristeza, chorou por raiva. Raiva de Clara por considerá-la garantida. Raiva de Luiz por tratá-la como uma empregada doméstica gratuita. Mas, acima de tudo, raiva de si mesma por permitir que isso acontecesse. O telefone tocou. Era Clara novamente. Mãe, por favor, você não pode fazer isso comigo. Já disse ao Luiz que você ia cozinhar. Ele já convidou toda a família dele. O que vou fazer agora? Nem sei cozinhar para tanta gente. Aprenda, respondeu Hortência com uma calma que não sabia que possuía. Mãe, isso é um absurdo. Cancele essa viagem ridícula. Para onde você vai sozinha? Com que dinheiro? Sejamos realistas. Você não pode viajar sozinha na sua idade. Na sua idade. Como se ter 72 anos a tivesse transformado automaticamente em uma inválida, que precisava de permissão para tomar suas próprias decisões, como se o fato de ser avó a obrigasse a renunciar para sempre a ser uma mulher com desejos próprios. Clara, tenho dinheiro suficiente para viajar, o mesmo dinheiro que tenho gastado em vocês por anos. Do que você está falando? Nós nunca pedimos dinheiro a você. A mentira foi tão descarada que Hortência sentiu náuseas. Clara realmente havia esquecido todos os empréstimos que nunca devolveu, ou simplesmente havia decidido que não contavam porque vieram de sua mãe? Clara, tenho todos os recibos, todos os comprovantes. Cada centavo que gastei em vocês por 5 anos está documentado. Silêncio. Depois, a voz de Clara, mais baixa, mais insegura. Mãe, isso é diferente. Somos família. As famílias se ajudam. Você tem razão, meu amor. As famílias se ajudam. Quando foi a última vez que você me ajudou? Mais silêncio. Hortência sabia que Clara estava fazendo um inventário mental desesperado, tentando se lembrar de algum gesto de generosidade para com sua mãe. Ela não encontraria, porque não existia. Eu sempre estou aqui para você, mãe. Sempre te ligo. Você me liga quando precisa de algo. Há uma diferença. A verdade pairava no ar como uma acusação. Hortência levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a rua onde viveu por 40 anos. A mesma rua onde criou Clara, onde chorou a morte de Roberto, onde envelheceu esperando que alguém a tratasse com o respeito que merecia. Amanhã vou à agência de viagens, disse finalmente, e você vai ter que resolver isso sozinha. Naquela noite, Hortência não conseguiu dormir. Ficou acordada, olhando para o teto de seu quarto, ouvindo os sons familiares de sua casa. O zumbido da geladeira velha, o gotejamento persistente do banheiro que nunca havia consertado porque sempre havia algo mais urgente para pagar. O ranger das madeiras que se assentavam com os anos. Às 3 da madrugada, levantou-se e caminhou até a cozinha. Preparou uma xícara de chá de camomila, o mesmo que costumava fazer para Clara quando era pequena e tinha pesadelos. Que ironia que agora fosse ela quem tinha pesadelos. Mas seus pesadelos eram reais e tinham nome. Chamavam-se ingratidão, abuso emocional e a terrível sensação de ter desperdiçado 30 anos de sua vida sendo a pessoa que todos precisavam, mas ninguém valorizava. Ela sentou à mesa da cozinha, com sua xícara fumegante, e começou a recordar. Não as lembranças doces que ela vinha alimentando por anos, mas as outras, as que ela havia enterrado profundamente porque doíam demais. Lembrou-se da primeira vez que Clara a fez se sentir pequena. Foi há 3 anos, no chá de bebê de sua vizinha. Clara havia chegado atrasada, como sempre, e quando alguém comentou como Hortência estava elegante com seu vestido novo, Clara havia dito: "Ah, sim, mamãe comprou roupa nova. Espero que não tenha gastado muito. Vocês sabem como as pessoas mais velhas são com dinheiro." Pessoas mais velhas. Como se ser velha fosse sinônimo de ser irresponsável. Como se seus 72 anos de experiência trabalhando e administrando dinheiro não significassem nada comparado aos 28 anos de Clara vivendo de favor em favor. Lembrou-se do dia em que Luiz havia comido em sua casa pela primeira vez, quando ele estava começando a namorar Clara. Hortência havia cozinhado por horas, frango ao molho verde, arroz à grega, farofa, salpicão, 3 tipos diferentes de molho. Luiz havia comido sem levantar os olhos do prato, sem um obrigado, ou está delicioso. No final, ele arrotou sonoramente e disse: "Está bom, mas minha mãe, Mônica, coloca mais tempero."
Clara havia rido, sua própria filha havia rido do insulto à sua mãe. Lembrou-se de todos os natais em que havia cozinhado para 10, 12, 15 pessoas da família de Luís, enquanto eles se sentavam em sua sala, assistindo televisão e criticando tudo. Ah, se a casa estava muito fria. Ah, se a música estava muito alta. Ah, se as decorações eram muito simples. E Clara nunca a defendeu. Nunca. Lembrou-se do dia em que teve que ir à emergência porque havia cortado profundamente a mão enquanto cozinhava para o aniversário do Luís. Clara havia chegado ao hospital 2 horas depois. Não porque estivesse ocupada, mas porque estava no salão de beleza. Ah, mãe, era necessário tanto drama? São só alguns pontos. Só alguns pontos. Como se a dor de sua mãe fosse sempre algo insignificante. Lembrou-se de quando vendeu o anel de noivado de Roberto, a única lembrança valiosa que tinha de seu falecido marido, para emprestar 3.000 reais para Clara quando Luís havia perdido o emprego. Clara havia prometido devolver em 3 meses. Isso havia sido há 2 anos. Lembrou-se da vez em que teve gripe por 1 semana, tão doente que mal conseguia levantar da cama. E Clara não havia ido vê-la nem uma única vez. Mas no mesmo dia em que se sentiu melhor, Clara a havia chamado para pedir que cuidasse das plantas de sua casa porque elas iriam para um fim de semana romântico. E lembrou-se, com uma clareza que a surpreendeu, do momento exato em que havia deixado de ser uma pessoa para se tornar uma função. Havia sido no dia do funeral da tia Esperança, irmã de Roberto. Hortência estava chorando porque sentia uma falta terrível de sua cunhada, com quem havia compartilhado tantos anos de confidências e risadas. Clara havia se aproximado, mas não para consolá-la. Ela havia se aproximado para sussurrar em seu ouvido. Mãe, pare de chorar tanto. As pessoas vão pensar que você está exagerando. Além disso, preciso que você vá cedo amanhã buscar meu vestido na lavanderia. Preciso que você vá. Não poderia ou se importaria. Preciso que você vá, como se diz a um empregado. O chá havia esfriado em suas mãos, mas Hortência não havia percebido. Estava ocupada demais processando 30 anos de pequenas mortes, de pequenas humilhações, de momentos em que engoliu sua dignidade para manter a paz familiar. O telefone tocou novamente. Eram 4 da madrugada. Mãe, você está acordada? É que não consigo dormir pensando nisso. Luís está furioso comigo. Diz que como vou resolver o jantar? Os pais dele já compraram as passagens de avião. Você não pode fazer isso comigo. A voz de Clara soava desesperada, mas Hortência já não sentiu o impulso automático de resgatá-la. Pela primeira vez em sua vida, os problemas de sua filha soavam como problemas que sua filha Vaquequilha havia criado e que sua filha podia resolver. Clara, são 4 da madrugada. Eu sei, mas é que não consigo dormir. Mãe, por favor, sejamos razoáveis. Podemos encontrar uma solução. Que tal se eu pagar todos os ingredientes? Que tal se eu te ajudar mais na cozinha? Que tal se eu te ajudar mais na cozinha? Como se o problema fosse a quantidade de ajuda e não o fato fundamental de que eles haviam planejado usar sua casa, seu tempo, sua energia e seu dinheiro, sem sequer perguntar se ela estava de acordo. Clara, a solução é muito simples. Faça o jantar na sua casa. Mas a nossa casa é muito pequena. Então aluguem um salão. Isso custa dinheiro. E o meu tempo, a minha casa e o meu trabalho não custam dinheiro, certo? Silêncio. Um silêncio longo e pesado que continha 30 anos de verdades não ditas. Mãe, não sei o que está acontecendo com você ultimamente. Você está muito estranha, muito egoísta. Egoísta. A palavra que toda mulher que se atreve a impor limites ouve cedo ou tarde. A palavra que é usada para fazer as mulheres se sentirem culpadas por terem necessidades próprias. Clara, vou desligar agora. E não me ligue novamente até que tenha encontrado uma solução que não me inclua. Mãe! Hortência desligou o telefone e o desconectou da parede. O silêncio que se seguiu foi o mais lindo que ela havia ouvido em anos. Na manhã seguinte, Hortência acordou com uma sensação estranha no peito. No começo, pensou que era ansiedade, mas depois de alguns minutos percebeu que era algo que não sentia há décadas. Liberdade. Pela primeira vez em 30 anos, ela não tinha que se perguntar o que Clara precisava, que problema tinha que resolver, que sacrifício tinha que fazer. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo sua blusa creme favorita, aquela que Clara sempre criticava, dizendo que a fazia parecer muito velha.
Ela se penteou em frente ao espelho e, pela primeira vez em anos, realmente se olhou, não para procurar rugas ou cabelos grisalhos para disfarçar, mas para se reconhecer. Lá estava Hortência Alcântara, 72 anos, viúva, mãe, mas acima de tudo, mulher. Ela caminhou para o centro da cidade com passos firmes. Cada quadra que percorria parecia uma declaração de independência. A agência de viagens ficava na praça principal, entre a farmácia, onde comprava seus medicamentos, e a padaria, onde comprava o pão de cada dia por 40 anos. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? A jovem atrás do balcão tinha um sorriso genuíno, não o sorriso forçado que Hortência havia aprendido a reconhecer nas pessoas que a viam apenas como a avó de alguém. Quero fazer uma viagem para o Natal. Que maravilhoso! Tem algum destino em mente? Viaja com a família? Viajo sozinha e quero ir o mais longe possível daqui. A agente, que se chamava Patrícia, de acordo com seu crachá, não mostrou surpresa nem pena. Simplesmente abriu o computador e começou a mostrar-lhe opções. Temos alguns pacotes lindos para pessoas que viajam sozinhas. A senhora se interessa por praias, montanhas, cidades históricas? Hortência olhou as fotografias que Patrícia lhe mostrava. Praias de areia branca em Cancún, montanhas nevadas na Suíça, ruas de paralelepípedos na Espanha. Por anos, ela vira esses lugares apenas nas revistas que folheava na sala de espera do médico, pensando que eram sonhos para outras pessoas, para gente que tinha o direito de ser feliz. Quanto dinheiro a senhora planeja gastar? Perguntou Patrícia com delicadeza. Hortência pensou nos 15 mil reais que havia documentado em seu caderninho. 15 mil reais que havia dado sem pensar, sem pedir nada em troca, acreditando que o amor se comprava com sacrifício. Tenho 5 mil reais, disse ela, e ao dizê-lo, percebeu que era a primeira vez em anos que falava de seu dinheiro, não do dinheiro que tinha que guardar para as emergências de Clara. Patrícia sorriu mais amplamente. Com 5 mil reais podemos fazer algo incrível. Que tal um tour pela Espanha e Itália? 3 semanas visitando Madrid, Barcelona, Roma, Florença, hotéis com história, refeições incluídas, guias que falam português. É perfeito para alguém que quer se redescobrir. Redescobrir-se. A palavra ecoou no peito de Hortência como um sino. Quando foi a última vez que ela havia feito algo apenas para se redescobrir? Interessa-me. Quando sairia? Temos uma saída no dia 20 de dezembro. A senhora retornaria no dia 10 de janeiro. Exatamente durante as festas de Natal. Exatamente quando Clara esperava que ela estivesse cozinhando para 15 desconhecidos em sua própria casa. A ironia era tão perfeita que Hortência quase riu. Precisa pensar? Perguntou Patrícia. Não, respondeu Hortência sem hesitar. Quero reservar essa viagem agora mesmo. Enquanto Patrícia preparava os documentos, Hortência sentiu uma mistura de terror e euforia. Era a decisão mais impulsiva que havia tomado em sua vida, mas também a que fazia mais sentido. Pela primeira vez, ela estava escolhendo sua própria felicidade acima das expectativas dos outros. Preciso de uma cópia do seu passaporte e um cartão de crédito para o depósito, disse Patrícia. Hortência pegou seu passaporte da bolsa. Estava válido porque o havia renovado no ano passado com a secreta esperança de um dia usá-lo. Clara havia zombado quando soube. Para que você renova o passaporte, mãe? Para onde você vai? Para Espanha e Itália, pensou Hortência com um sorriso. Vou para Espanha e Itália. Quando saiu da agência de viagens com sua passagem na mão, sentia-se uma mulher diferente. Não era apenas a viagem, era o que a viagem representava, a decisão de viver para si mesma. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Clara. Mãe, Luiz diz que se você não cancelar essa viagem ridícula, ele vai ter que dizer a toda a família dele que você é uma egoísta que arruinou o Natal. É isso que você quer? Hortência leu a mensagem 2 vezes. A primeira vez, com o velho instinto de pânico e culpa. A segunda vez, com uma clareza nova e fria. Luiz, que nunca se havia trabalhado mais de 6 meses seguidos. Luiz, que havia morado em sua casa por 3 meses sem pagar aluguel. Luiz, que comia sua comida, usava sua eletricidade, sua água, sua internet e agora tinha a audácia de chamá-la de egoísta. Ela digitou uma resposta clara. Diga ao Luiz que ele pode dizer o que quiser à família dele. Eu vou estar na Europa, então não vou ouvi-lo.
A resposta chegou imediatamente. Europa? Você está louca? Com que dinheiro? Com o meu dinheiro, escreveu Hortência. E então, depois de pensar um momento, acrescentou: o mesmo dinheiro que tenho gastado em vocês por anos. Seu telefone começou a tocar imediatamente. Clara estava ligando. Hortência olhou para a tela, viu o nome de sua filha e, pela primeira vez em sua vida, decidiu não atender. Desligou o telefone e o guardou na bolsa. Tinha coisas mais importantes para fazer do que ouvir reprovações e manipulações. Tinha que comprar malas, tinha que ver que roupas levar para a Europa em dezembro, tinha que começar a viver a vida que estava adiando há 72 anos. Enquanto caminhava para a loja de malas, Hortência se sentia mais leve a cada passo. Era como se ela tivesse carregado uma mochila invisível, cheia de pedras por décadas, e finalmente a tivesse tirado. Pela primeira vez, em 30 anos, ela tinha algo para esperar ansiosamente e não tinha nada a ver com fazer outra pessoa feliz. Nos 3 dias seguintes, Hortência manteve o telefone desligado, não porque tivesse medo das ligações de Clara, mas porque havia descoberto algo maravilhoso: o silêncio. O silêncio de não ter que explicar suas decisões a ninguém. O silêncio de não ter que justificar por que merecia ser feliz. Ela passou esses dias se preparando para sua viagem como uma adolescente se preparando para seu primeiro encontro. Comprou uma mala nova, cor vinho tinto, elegante e prática. Comprou roupas que nunca havia ousado usar, um casaco bege que a fazia parecer sofisticada, cachecóis de cores vibrantes, sapatos confortáveis, mas bonitos para caminhar pelas ruas europeias. Na livraria do centro, comprou um guia da Espanha e Itália e passou horas estudando os mapas, marcando os lugares que queria visitar. O Museu do Prado, em Madrid, onde veria pela primeira vez os quadros que havia admirado em livros por anos. A Sagrada Família, em Barcelona, aquela igreja impossível que parecia ter saído de um sonho, o Coliseu em Roma, onde imaginaria as vidas de pessoas que existiram há 2000 anos, os canais de Veneza, onde tomaria um café enquanto via as gôndolas passarem. Pela primeira vez em décadas, ela tinha algo próprio para planejar, algo que não envolvia o bem-estar de ninguém além dela mesma. No 4º dia, ela decidiu ligar o telefone. Tinha 47 chamadas perdidas de Clara, 12 mensagens de voz e 23 mensagens de texto. Ela leu todas com uma calma que a surpreendeu. Mãe, atenda o telefone. Mãe, isso é ridículo. Você age como uma criança. Luiz diz que se você não mudar de ideia, teremos que procurar outra solução. Mãe, a família do Luiz já comprou as passagens. Você não pode arruinar o Natal de tanta gente. Estou muito decepcionada com você. Nunca pensei que você fosse tão egoísta. Mãe, por favor, preciso de você. As mensagens seguiam o mesmo padrão. Primeiro raiva, depois chantagem emocional, depois vitimização. Era como ler um manual de manipulação psicológica. O mais triste era que, por anos, esse manual havia funcionado perfeitamente com ela, mas não mais. Ela discou o número de sua amiga Elvira Guzmão. A única pessoa que conhecia que sempre lhe falara com honestidade, mesmo quando essa honestidade doía. Hortência, onde você se meteu? Clara me ligou ontem perguntando se eu sabia onde você estava. Ela parecia histérica. Elvira, preciso te contar algo e preciso que você seja honesta comigo. Elas se encontraram no café da esquina, o mesmo onde se reuniam uma vez por semana nos últimos 10 anos. Elvira, aos 74 anos, continuava sendo a mulher direta e sem filtros que sempre fora. Ela se havia ficado viúva no mesmo ano que Hortência, mas havia tomado um caminho completamente diferente. Ela havia aprendido a dirigir, havia feito aulas de pintura, havia viajado com grupos de turismo e até tivera alguns romances discretos. Você está diferente. Foi a primeira coisa que Elvira disse quando a viu. Você está mais você. Hortência contou-lhe tudo. A ligação de Clara, a demanda de organizar o jantar para 15 pessoas, sua recusa, a viagem para a Europa que havia reservado. Elvira a ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando, até que Hortência chegou ao fim. E o que você acha? Perguntou Hortência. Estou sendo egoísta? Elvira riu com uma risada que soava como sinos. Hortência, sabe há quantos anos eu estou esperando você ter essa conversa consigo mesma? O que você quer dizer?
Que eu vi como Clara te trata por anos. Eu vi como você se deixa tratar e cada vez que tentei te dizer algo você a defende. É que é minha filha, Elvira. É que ela está passando por um momento difícil. É que quando a gente é mãe, te soa familiar? Hortência sentiu o rosto esquentar. Sim, lhe soava familiar. Ela usara essas mesmas desculpas por anos para justificar o injustificável. Elvira, você acha que sou uma mãe ruim por ir viajar no Natal? Acho que você é uma mulher que finalmente está aprendendo a diferença entre ser uma boa mãe e ser uma mãe útil. Uma boa mãe ensina seus filhos a serem independentes, responsáveis, gratos. Uma mãe útil faz tudo por seus filhos até que eles se esqueçam de como fazer as coisas por si mesmos. As palavras de Elvira caíram como gotas de chuva em terra seca. Hortência havia sido uma mãe útil, não uma boa mãe. Havia resolvido todos os problemas de Clara, até que Clara havia perdido a capacidade de resolver seus próprios problemas. Havia dado tanto amor incondicional que Clara havia aprendido a considerá-lo garantido. Mas não se supõe que uma mãe deve estar sempre disponível para seus filhos? Hortência, Clara tem 33 anos. Não é uma criança, é uma mulher adulta que é casada e tem sua própria casa. Se aos 33 anos ela não consegue organizar um jantar de Natal sem que a mãe faça tudo, o problema não é você. O problema é que você nunca a ensinou que ela podia fazer sozinha. Mas é que depois que Roberto morreu, eu queria fazer tudo por ela. E isso estava bem quando ela tinha 15 anos, mas você continuou sendo tudo para ela quando ela tinha 20, 25 e 30. E agora ela acredita que esse é o seu trabalho, que você existe para resolver os problemas dela. Hortência permaneceu em silêncio, processando as palavras de sua amiga. Era doloroso reconhecer que talvez ela tivesse amado Clara da maneira errada, que ao tentar protegê-la de tudo, a havia tornado incapaz de se proteger. Elvira, o que eu faço se ela nunca mais me falar? Então você descobrirá se ela realmente te ama ou se ela só quer o que você faz por ela. A verdade era simples e terrível. Por anos, Hortência havia confundido ser necessária com ser amada. Ela acreditava que enquanto Clara precisasse dela, a amaria. Mas o amor verdadeiro não vem com uma lista de requisitos. O amor verdadeiro não é condicionado à utilidade. Sabe o que é o mais triste de tudo isso? Perguntou Elvira. Que Clara nem sequer sabe quem você realmente é. Ela só conhece a versão de você que resolve problemas e dá dinheiro. Ela não conhece Hortência, a mulher, aquela que tem sonhos próprios e merece respeito. Pela primeira vez em dias, Hortência sentiu vontade de chorar, mas não de tristeza, e sim de alívio. Alguém a via. Alguém entendia que ela era mais do que uma função materna. Vá para a Europa, disse Elvira, pegando sua mão. Vá e redescubra quem você é quando não está sendo a mãe de mais ninguém. No dia seguinte, Hortência decidiu que era hora de enfrentar a situação diretamente. Ela não podia ir para a Europa com o peso de uma guerra não declarada. Precisava conversar com Clara cara a cara uma última vez para estabelecer os limites de forma definitiva. Ligou o telefone e discou o número de sua filha. Mãe, finalmente! Onde você estava? Fiquei preocupadíssima. Luiz diz que você provavelmente bateu a cabeça e por isso está agindo tão estranho. Lá estava novamente. A preocupação falsa, seguida imediatamente por uma explicação que a fazia parecer uma idosa senil. Luiz, é claro, tinha uma teoria médica sobre o comportamento dela. Luiz, que nunca havia demonstrado preocupação genuína com seu bem-estar. Clara, preciso que você venha lá à minha casa. Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre cancelar essa viagem ridícula e resolver o jantar de Natal como pessoas adultas? Venha às 15h e venha sozinha. Sozinha? Por quê? Luiz também quer falar com você. Ele diz que você precisa entender a realidade da situação. A realidade da situação. Segundo Luiz, o homem que havia morado 3 meses em sua casa sem pagar aluguel, agora queria explicar a realidade a ela. Clara, ou você vem sozinha, ou vocês dois não vêm. Não vou negociar isso. Ela desligou antes que Clara pudesse protestar. Às 15h, Clara chegou, mas não veio sozinha. Luiz estava com ela esperando no carro. Hortência os viu da janela de sua sala e sentiu uma mistura de tristeza e confirmação. Mesmo nisso, Clara não conseguia respeitar um pedido simples. Ela abriu a porta antes que Clara tocasse a campainha. Eu disse para você vir sozinha.
Mãe, Luiz só quer ajudar. Ele entende essas situações familiares melhor do que nós. Ele entende essas situações familiares melhor do que nós. Clara acabara de dizer que um homem que ela conhecia há 5 anos entendia sua família melhor do que ela mesma, que havia feito parte dessa família por 72 anos. Clara, entre você. Luiz pode esperar no carro. Mas mãe, ou entra sozinha ou os dois vão embora. Não vou negociar isso. Clara entrou com cara de tédio, como uma adolescente que havia sido punida injustamente. Ela se sentou no sofá com os braços cruzados, irradiando ressentimento. Mãe, isso tem que parar. Você está agindo como uma criança mimada. Toda a família está falando de você. Que família, Clara? A família do Luiz, que nunca me convidou para nada? A família que só me conhece como a mulher que cozinha de graça para as reuniões deles? Isso não é verdade. Eles te apreciam muito. Quando foi a última vez que algum deles me perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que me trouxeram um presente? Ou me convidaram para comer? Ou simplesmente me ligaram para conversar? Clara abriu a boca para responder, mas permaneceu em silêncio. Ambas sabiam a resposta. Nunca, Clara. Por 5 anos, fui a empregada doméstica não remunerada da família do seu marido e por 5 anos você concordou com isso. Isso não é verdade. Nós sempre O que, Clara? Sempre me trataram com respeito. Sempre consideraram meus sentimentos. Sempre valorizaram meu tempo. Hortência levantou-se e pegou seu caderninho de despesas. Ela o colocou sobre a mesa de centro, aberto na página onde havia feito o total. R$ 14.500. Isso é o que gastei com vocês em 5 anos. Dinheiro que saiu da minha aposentadoria, das minhas economias, do dinheiro que eu deveria estar guardando para minha velhice. Clara olhou os números com os olhos arregalados. Mãe, nós nunca pedimos para você fazer a conta. Você tem razão, nunca me pediram para fazer a conta. Também não me pediram permissão, antes de gastar meu dinheiro. Simplesmente assumiram que estava disponível para vocês. Mas somos família, as famílias se ajudam. Diga-me, Clara, como você me ajudou nestes 5 anos? Silêncio. Um silêncio tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Eu sempre estou aqui quando você precisa. Quando você precisou de mim, Clara, dê-me um exemplo. Mais silêncio. Clara estava procurando desesperadamente em sua memória um momento em que ela tivesse dado em vez de receber. Quando você esteve doente... Quando estive doente com gripe no ano passado, você não veio me ver nem uma única vez. Fiquei sabendo depois que você estava no spa com as amigas do Luiz. As bochechas de Clara ficaram vermelhas. É que não sabia que você estava tão mal. Mandei 3 mensagens dizendo que me sentia muito doente. Você nunca respondeu. Mãe, não pode ser que agora você me repreenda por cada pequena coisa. Não são pequenas coisas, Clara. São 30 anos de pequenas coisas que se acumularam até se tornarem isso, em uma relação onde eu dou tudo e você recebe tudo, e onde no dia em que decido impor limites, sou eu a má. Clara começou a chorar. Não o choro genuíno de alguém que entende o dano que causou, mas o choro manipulador de alguém que sabe que as lágrimas funcionaram antes. Mãe, você não pode ir embora no Natal. Você não pode me deixar sozinha com este problema. Clara, você criou este problema. Você disse à família do Luiz que eu ia cozinhar sem me perguntar. Você presumiu que minha casa, meu tempo e meu dinheiro estavam à sua disposição. Este não é um problema meu para resolver. Mas eu não sei o que fazer, não sei cozinhar para tanta gente. Aprenda, contrate um serviço de buffet, peça comida. Há 1000 soluções que não me envolvem. Isso custa dinheiro. E o meu trabalho não custa dinheiro, certo? Clara enxugou as lágrimas e mudou de tática. Mãe, se você fizer isso, Luiz vai ficar muito chateado comigo. Ele diz que se a família dele se sentir mal recebida, a culpa será minha. Então, talvez seja a hora de Luiz aprender a resolver os próprios problemas familiares em vez de delegá-los à sogra. Você não pode falar assim do meu marido. Posso e vou fazer. Luiz é um homem de 35 anos que nunca organizou uma reunião familiar em sua vida porque sempre teve mulheres que o fizessem por ele. Primeiro a mãe dele, Mônica, agora eu. Quando ele vai crescer? Clara levantou-se do sofá com fúria. Já vejo que...
O que está acontecendo? Você está com ciúmes porque agora não sou mais só sua. Você está com ciúmes do Luiz. A acusação foi tão absurda que Hortência quase riu. Clara, não estou com ciúmes do Luiz. Estou cansada de ser a empregada doméstica gratuita dele. Sabe o que, mãe? Vá para sua viagem estúpida. Nós vamos resolver isso sem você. E quando você voltar e se sentir sozinha, não venha chorando. Clara saiu batendo a porta com força, fazendo a casa inteira tremer. Hortência ficou parada no meio da sala, respirando profundamente. Pela primeira vez em 30 anos, ela havia dito exatamente o que pensava, e o mundo não havia acabado. Os dias seguintes passaram em uma calma estranha. Hortência esperava sentir-se culpada. Esperava as dúvidas, os remorsos, a vozinha interior que lhe dissesse que havia sido muito dura com Clara. Mas essa voz nunca veio. Em seu lugar, ela sentiu algo que não experimentava há décadas: paz. Acordava todas as manhãs, sem a ansiedade de se perguntar que problema de Clara teria que resolver naquele dia. Tomava café da manhã em silêncio, lendo o jornal do começo ao fim, algo que não fazia há anos, porque estava sempre correndo para resolver alguma emergência familiar. Saía para caminhar pelo parque sem pressa, observando detalhes que havia ignorado por anos. As cores do outono nas árvores, os casais de idosos alimentando os patos, as crianças brincando com uma liberdade que ela havia esquecido que existia. Uma tarde, enquanto organizava suas roupas para a viagem, a campainha tocou. Ela esperava que fosse Clara, talvez vindo se desculpar, talvez vindo fazer uma última tentativa de manipulação, mas quando abriu a porta, encontrou-se com Mônica Farias, a mãe de Luiz. Mônica era uma mulher de 68 anos, elegante e fria, que sempre tratara Hortência com uma cortesia distante. Em 5 anos de convivência, nunca tiveram uma conversa que durasse mais de 10 minutos. Hortência, desculpe vir sem avisar, mas precisamos conversar. Claro, Mônica, entre. Mônica entrou e sentou-se no sofá, com a postura rígida de alguém que veio cumprir uma missão desagradável. Hortência, Clara me contou sobre a situação, sobre sua decisão de ir viajar no Natal. Sim, vou para a Espanha e Itália. É algo que queria fazer há anos. Entendo que você queira viajar, mas não acha que o momento é inapropriado? Já temos tudo planejado. Minha família já comprou as passagens de avião. Hortência estudou o rosto de Mônica. Não havia malícia em suas palavras, mas havia aquela presunção automática de que os planos dos outros eram mais importantes que os seus próprios. Mônica, posso te perguntar algo? Nestes 5 anos, quantas vezes sua família me convidou para algo? Mônica piscou. Claramente não esperava aquela pergunta. Bom, nós sempre apreciamos que você abra sua casa para as reuniões familiares. Não foi isso que perguntei. Perguntei quantas vezes me convidaram para algo, para a casa de vocês, para um restaurante, para uma celebração onde eu fosse a convidada e não a anfitriã. O silêncio se estendeu. Mônica olhava para as mãos, claramente desconfortável. Hortência, nós sempre pensamos que você gostava de ser a anfitriã. Você cozinha tão bem e sua casa é tão acolhedora. Mônica, por 5 anos, cozinhei para sua família todo o Natal, todo o aniversário, toda ocasião especial. Gastei milhares de reais em comida, decorações, presentes, limpei minha casa antes e depois de cada reunião. Lavei montanhas de pratos e em 5 anos ninguém de sua família me agradeceu de forma genuína. Mas Hortência, nós sempre... No ano passado, na ceia de Natal, sua irmã Carmen criticou meu peru dizendo que estava muito seco. Seu cunhado Elias reclamou que não havia cerveja suficiente. Seu filho Luiz arrotou na mesa e depois adormeceu no meu sofá enquanto eu lavava uma louça. Isso é apreço, Mônica? Mônica ficou vermelha. Claramente sabia que tudo o que Hortência dizia era verdade, mas nunca havia pensado nisso pela perspectiva da anfitriã. Hortência, eu não tinha percebido. Exatamente. Você não tinha percebido, porque para sua família, eu não sou uma pessoa, sou uma função. Mônica permaneceu em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, mais baixa. O que podemos fazer para consertar isso? Nada, Mônica. Vocês não podem consertar 5 anos de falta de respeito com um pedido de desculpas, e eu não quero mais que consertem. Mas o jantar de Natal,
O jantar de Natal pode ser feito em um restaurante, na sua casa, na casa da Clara ou em qualquer lugar que não seja o meu. Por 5 anos, vocês presumiram que minha casa estava disponível para as reuniões de vocês. Este ano, vocês vão aprender a fazer outros planos. Eu sei que cometemos erros, mas não acha que cortar todo o contato é extremo? Não estou cortando todo o contato, estou impondo limites. Estou dizendo a vocês que não serei mais a empregada doméstica não remunerada de sua família. Mônica levantou-se para ir embora, mas antes de chegar à porta virou-se. Posso te perguntar algo pessoal? Claro. Você já foi feliz fazendo todas essas coisas para nós? A pergunta atingiu Hortência como um soco no estômago. Não porque fosse cruel, mas porque era genuína. E a resposta foi devastadoramente honesta. Não, Mônica, eu não fui feliz. Estive tão ocupada sendo útil que esqueci como ser feliz. Mônica assentiu lentamente, como se finalmente entendesse algo importante. Espero que você encontre essa felicidade em sua viagem. Depois que Mônica foi embora, Hortência sentou-se em sua cozinha com uma xícara de chá. Pela primeira vez, alguém da família de Luís havia reconhecido que ela tinha direito a ser feliz. Era um pequeno passo, mas era algo. Ela olhou o calendário na parede. Faltavam 5 dias para seu voo. 5 dias para deixar para trás 30 anos sendo a mulher que resolvia problemas alheios e começar a ser a mulher que vivia sua própria vida. O telefone tocou. Era Elvira. Como vai tudo, Hortência? Acho que finalmente estou aprendendo a diferença entre ser necessária e ser respeitada. E como se sente? Hortência sorriu, um sorriso genuíno que ninguém podia ver, mas que podia ser sentido pelo telefone. Se sente como liberdade. No dia anterior ao seu voo, Hortência acordou com uma sensação de antecipação que não sentia desde criança esperando o Natal. Ela tinha tudo pronto. As malas cuidadosamente arrumadas, os documentos organizados em uma pasta especial, a roupa perfeita para cada ocasião que havia imaginado. Mas mais importante do que tudo isso, ela tinha algo que havia perdido há décadas: esperança. Ela tomou banho calmamente, escolheu seu vestido favorito, o terracota que Clara sempre criticava, dizendo que a fazia parecer muito chamativa, e se maquiou em frente ao espelho. Não para parecer mais jovem ou para esconder as rugas, mas para celebrar a mulher que havia redescoberto. Cada linha de expressão em seu rosto contava uma história, e pela primeira vez em anos, ela estava orgulhosa dessa história. Enquanto tomava seu último café da manhã em casa, a campainha tocou. Seu coração deu um salto pensando que poderia ser Clara, vindo fazer as pazes, mas quando abriu a porta, encontrou algo completamente inesperado. Um homem mais velho, elegante, com flores nas mãos. Senhora Hortência Alcântara? Sim, sou eu. Meu nome é César Moreira. Sou o pai da Patrícia, a agente de viagens que organizou sua viagem para a Europa. Hortência o olhou confusa. Por que o pai de Patrícia estaria em sua porta? Patrícia me contou sobre a senhora, continuou César com um sorriso caloroso. Ela me contou que a senhora é uma mulher corajosa que vai viajar sozinha para a Europa pela primeira vez. E eu? Bom, eu também estou planejando a mesma viagem, nas mesmas datas, quase o mesmo itinerário. Hortência sentiu o rosto esquentar e me perguntava se a senhora gostaria de ter companhia, não para um romance nem nada pressionante. Apressou-se a esclarecer, notando a expressão de surpresa no rosto dela. Apenas para ter alguém com quem compartilhar uma refeição de vez em quando, alguém que tire as fotos quando a senhora estiver em frente à Torre de Pisa. Era tão inesperado, tão fora de tudo o que ela havia imaginado para sua viagem, que Hortência não soube o que responder imediatamente. Por meses, ela visualizou essa viagem como sua declaração de independência, seu momento de solidão escolhida. Mas lá estava este homem, César, oferecendo-lhe algo que ela não havia considerado, companhia sem obrigações. Não sei o que dizer, não esperava. Patrícia me mostrou uma foto sua quando a senhora estava na agência. Não para invadir sua privacidade, apressou-se a explicar, mas porque eu havia dito a ela que esperava conhecer gente interessante na viagem. Ela me disse que a senhora tinha um sorriso que mostrava força e tristeza ao mesmo tempo. Aquela descrição me intrigou. Hortência olhou para César, realmente pela primeira vez. Ele tinha provavelmente 75 anos, cabelo prateado, perfeitamente penteado,
olhos amáveis atrás de óculos elegantes e uma postura que falava de dignidade sem arrogância. Ele usava um suéter de lã marrom e calças bem passadas. Não era bonito de forma tradicional, mas havia algo nele que irradiava calma e respeito. Posso perguntar por que você viaja sozinho? Minha esposa morreu há 2 anos. Câncer. Durante o último ano da doença dela, prometi que se ela partisse antes de mim, eu não ficaria em casa com pena de mim mesmo. Prometi que viajaria, que conheceria lugares, que viveria pelos 2. A voz dele suavizou-se. Esta é minha primeira grande viagem sem ela. Hortência sentiu uma conexão imediata com a história dele. Ambos estavam escapando de versões de si mesmos que não queriam mais ser. Ambos estavam buscando se redescobrir em lugares distantes. E o que você espera encontrar na Europa? César sorriu. Espero encontrar o homem que eu era antes de me tornar apenas o marido de Maria. Espero lembrar o que eu gostava de fazer quando não estava cuidando de mais ninguém. As palavras ressoaram no coração de Hortência como sinos. Era exatamente o que ela sentia, mas não sabia expressar. César, tenho que ser honesta com você. Esta viagem é muito importante para mim. É a primeira vez em 30 anos que faço algo completamente para mim mesma. Não quero comprometê-lo com expectativas românticas. Oh, senhora Hortência, ele a interrompeu gentilmente. Eu também não quero complicações. Só quero a possibilidade de compartilhar uma conversa inteligente de vez em quando e ter alguém para me dizer se tenho comida nos dentes depois de comer massa em Roma. Hortência riu, uma risada genuína que a surpreendeu. Há tanto tempo ela não ria assim, sem reservas, sem se preocupar com como soava ou se era apropriado. Sabe o que, César? Acho que eu gostaria dessa companhia. Sério? Sério, mas com uma condição. Diga. Cada um paga suas próprias despesas. Nada de cavalheirismo antiquado onde o homem se sente obrigado a pagar tudo. Tenho meu próprio dinheiro e quero usá-lo. César sorriu mais amplamente. Senhora Hortência, acho que vamos nos dar muito bem. Ele lhe entregou as flores, margaridas brancas e amarelas, simples e lindas, e foi embora, não sem antes lhe dar seu cartão com seu número de telefone e os detalhes de seu hotel em Madrid. Depois que ele foi embora, Hortência ficou com as flores nas mãos, sentindo-se como uma adolescente. Não porque César fosse um interesse romântico, ainda era muito cedo para pensar nisso, mas porque alguém havia visto nela algo mais do que uma mãe útil ou uma avó disponível. Alguém havia visto uma mulher interessante. Ela colocou as flores em um vaso e as arrumou na mesa da cozinha. Amanhã estaria em um avião rumo a Madrid, e pela primeira vez em décadas não sabia exatamente o que esperar. Essa incerteza que antes a aterrorizaria, agora a emocionava. O telefone tocou. Era Clara. Mãe, amanhã é seu voo, certo? Sim, amanhã. Houve uma longa pausa. Mãe, eu não quero que você vá embora brava comigo. Não estou brava, Clara. Estou indo livre. Podemos conversar quando você voltar? Podemos conversar quando você estiver pronta para realmente ouvir. Outra pausa. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, Clara. Mas não vou mais confundir amor com disponibilidade ilimitada. Depois de desligar, Hortência preparou seu último jantar em casa antes da viagem. Não algo elaborado, apenas uma sopa simples e uma salada. Comeu lentamente, saboreando cada pedaço, consciente de que amanhã estaria jantando em Madrid. Pela primeira vez em 30 anos, ela tinha algo que era completamente seu, um futuro cheio de possibilidades. 3 semanas depois, Hortência estava sentada em uma pequena varanda com vista para o Mediterrâneo, em Barcelona, com uma xícara de café com leite que tinha exatamente o sabor que ela sonhara. O sol da tarde mediterrânea acariciava seu rosto enquanto ela escrevia em um diário novo que havia comprado em Madrid, algo que não fazia desde a adolescência, dia 21 na Europa. Escreveu com letra cuidadosa. Hoje entendi algo importante. A felicidade não é um prêmio que você recebe depois de anos de sacrifício. A felicidade é uma escolha que você faz a cada dia. César se aproximou com 2 sorvetes, um de limão para ela e um de chocolate para ele. Durante as 3 semanas, eles desenvolveram uma amizade fácil e confortável.
Ele era um companheiro de viagem perfeito, culto sem ser pretensioso, engraçado sem ser palhaço, atencioso sem ser invasivo. Eles caminharam juntos pelo Museu do Prado, se perderam juntos nas ruas de Roma. Eles riram juntos quando ele tentou falar italiano com sotaque espanhol e acabou pedindo sapatos com queijo, em vez de macarrão com queijo. Escrevendo suas memórias? Perguntou César, sentando-se na cadeira ao lado. Escrevendo minha nova história? Respondeu Hortência, aquela que começa aos 72 anos. Seu telefone havia tocado várias vezes durante a viagem. Mensagens de Clara, algumas desesperadas, outras furiosas, outras manipuladoras. Nos primeiros dias, ela as lera todas, sentindo pontadas de culpa, mas gradualmente havia desenvolvido uma nova perspectiva. Os problemas de Clara não eram mais emergências que ela tinha que resolver. Eram lições que Clara tinha que aprender. A última mensagem que ela lera, enviada 2 dias antes, era diferente. Mãe, tivemos que cancelar o jantar de Natal. Luiz e eu tivemos uma grande briga sobre quem ia cuidar de tudo. No final, decidimos que não estávamos prontos para organizar algo tão grande. Os pais dele estão decepcionados conosco, não com você. Acho que entendo um pouco melhor por que você foi. Espero que esteja bem. Hortência havia lido aquela mensagem 3 vezes. Não sentia triunfo nem satisfação, apenas uma tranquila confirmação de que havia tomado a decisão correta. Clara estava aprendendo, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, que as ações têm consequências e que nem sempre haveria alguém para resolver seus problemas. No que você está pensando? Perguntou César, notando sua expressão pensativa. Em que, por 70 anos, acreditei que meu valor como pessoa dependia do quão útil eu era para os outros. Acreditei que o amor se ganhava sendo indispensável. E agora? Agora sei que o amor verdadeiro não precisa ser ganho. Ou ele existe ou não existe. E as pessoas que te amam de verdade não desaparecem quando você deixa de ser útil. César assentiu. Durante as 3 semanas, eles compartilharam muitas conversas profundas. Ele contou sobre os anos que passou cuidando de Maria, como gradualmente perdeu sua identidade individual no processo de ser o marido perfeito. Ela contou sobre 30 anos sendo a mãe perfeita até que percebeu que a perfeição a havia tornado invisível como pessoa. Sabe o que é o mais estranho? Disse Hortência. Durante toda esta viagem, não cozinhei uma única refeição para mais ninguém, e não sinto falta. Pensei que sentiria, mas não. O que sente falta? Sinto falta da versão de mim mesma que existia antes de me tornar uma função materna. A mulher que lia livros por prazer, que tinha opiniões próprias sobre filmes, que sonhava em viajar. Essa mulher esteve adormecida por 30 anos, mas não estava morta. O sol começava a se pôr sobre o Mediterrâneo, pintando o céu com cores indescritíveis. Amanhã seria seu último dia na Europa antes de voltar para casa. Mas casa já não lhe soava como uma prisão. Soava como um lugar onde ela poderia continuar sendo a mulher que havia redescoberto nesta viagem. César, posso confessar algo? Claro! Quando eu era jovem, antes de me casar, queria ser professora de arte. Nunca contei a ninguém porque parecia um sonho bobo. Depois que me casei, depois que Clara nasceu, depois que Roberto morreu, sempre havia razões para adiar esse sonho. E agora acho que 72 anos não é tarde demais para ser quem eu sempre quis ser. César sorriu. Sabe o quê? Eu também tenho uma confissão. Sempre quis aprender a tocar piano. Maria costumava dizer que éramos muito velhos para aprender coisas novas. O que você pensa fazer a respeito? Acho que vou comprar um piano. Eles riram juntos. A risada de 2 pessoas que haviam descoberto que a vida não termina quando se completa 70 anos, que talvez, de alguma forma estranha, esteja apenas começando. Naquela noite, Hortência ficou acordada em seu quarto de hotel, olhando pela janela para as luzes de Barcelona. Amanhã, ela retornaria para casa, mas não como a mesma mulher que partira. Retornaria como Hortência Alcântara, não como a mãe de Clara ou a ex-empregada doméstica de Luiz. Retornaria como uma mulher que havia aprendido que dizer não era egoísmo, era sobrevivência. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Elvira. Como estás, a nova Hortência? Ela respondeu. A nova Hortência está aprendendo que nunca é tarde demais para estrear uma vida.
No dia seguinte, no avião de volta, enquanto via a Europa desaparecer sob as nuvens, Hortência escreveu em seu diário: Hoje não preciso de permissão para viver. Hoje sei que o respeito não se implora, se exige. Hoje entendo que a liberdade não é fazer o que você quer, mas não fazer o que você não quer. E amanhã, quando aterrissar em casa, começarei o resto da minha vida. Ela fechou o diário e recostou-se em seu assento. Pela primeira vez em 72 anos, o futuro lhe pertencia completamente. Não era vingança, era libertação, e se sentia exatamente como voar. 6 meses depois de meu retorno da Europa, estou aqui sentada em meu novo ateliê de arte com as mãos manchadas de tinta acrílica e o coração mais leve do que esteve em décadas. Nunca pensei que, aos 73 anos, estaria aprendendo a misturar cores e descobrindo que tenho um talento natural para pintar paisagens. A casa parece diferente agora. Já não é um lugar onde espero ligações desesperadas ou visitas inesperadas pedindo favores. É meu santuário, meu espaço, onde cada objeto está onde eu quero que esteja e cada decisão é minha. O silêncio já não me assusta, ele me abraça. Clara e eu conversamos agora, mas de maneira diferente. No começo foi difícil. Houve lágrimas, reprovações, acusações mútuas, mas algo mudou quando parei de me defender e simplesmente mantive meus limites. Ela teve que aprender a se relacionar comigo como pessoa, não como recurso. Ela ainda está em processo de aprendizagem, mas há progresso. Ela me pergunta como estou antes de me contar seus problemas. Ela me convida para almoçar sem esperar que eu pague a conta. São pequenas mudanças, mas significativas. Luiz. Bom, Luiz continua sendo Luiz, mas já não é meu problema. Clara está aprendendo lentamente que os problemas de seu marido são responsabilidade de seu marido, não de sua sogra. Tem sido uma lição custosa para ela, mas necessária. César vem me visitar uma vez por semana. Tomamos chá, compartilhamos histórias de nossas aulas. Ele realmente comprou seu piano e está aprendendo a tocar Chopin. E às vezes vamos ao cinema como 2 amigos que desfrutam da companhia um do outro, sem expectativas complicadas. Não sei se algum dia será algo mais. E pela primeira vez em minha vida, essa incerteza me parece linda em vez de angustiante. Aprendi que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Por anos confundi o sacrifício com o amor, pensando que quanto mais eu me entregasse, mais me amariam. Agora entendo que o amor verdadeiro floresce quando ambas as pessoas se respeitam o suficiente para manter sua individualidade. Minha conta bancária cresceu. Quando você deixa de ser o banco da família, é incrível quanto dinheiro você economiza. Usei parte dessas economias para reformar minha casa, para minhas aulas de pintura, para pequenos luxos que antes considerava desnecessários. Uma massagem mensal, livros novos, flores frescas para minha mesa, coisas que fazem cada dia parecer uma celebração de estar viva. O mais surpreendente foi descobrir que eu não era invisível, simplesmente havia deixado de me ver. Quando comecei a me valorizar, outros também começaram a fazê-lo. Meus vizinhos me cumprimentam de maneira diferente. O açougueiro me pergunta sobre minhas pinturas. A bibliotecária guarda livros de arte especialmente para mim. Aprendi que estabelecer limites não destrói as relações, as melhora ou as elimina, e ambos os resultados são bons. As relações que melhoram se tornam mais autênticas. As que se eliminam provavelmente não valiam a pena ser mantidas. Alguns dias sinto tristeza pelos anos perdidos, pela mulher que fui, que se acreditava indispensável quando na verdade era substituível. Mas essa tristeza já não me paralisa. Eu a aceito, a abraço e depois a deixo ir. O passado me ensinou, o presente me pertence. Olho minhas mãos enquanto escrevo isso. Mãos que cozinharam milhares de refeições para pessoas que as davam como garantidas. Mãos que limparam bagunças que não fiz. Mãos que assinaram cheques para sonhos alheios. Agora, essas mesmas mãos criam arte, escrevem pensamentos próprios, aplaudem por conquistas pessoais. A mulher que subiu naquele avião para Madrid era uma empregada doméstica aposentada que havia esquecido seu próprio nome. A mulher que voltou é Hortência Alcântara, artista, viajante, amiga,
Mulher completa que não precisa da aprovação de ninguém para validar sua existência. Ainda me levanto todas as manhãs sem saber exatamente o que o dia me reserva. Mas agora, essa incerteza é emocionante, não aterrorizante. Porque finalmente aprendi a lição mais importante de todas, que mereço escrever minha própria história e que nunca é tarde demais para mudar o final. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!